Alô, meus amigos. Estou falando diretamente de Matão, São Paulo. Estou em casa, na minha residência, e utilizando-me também dessa ferramenta fantástica que é a internet, o Facebook, para a transmissão de palestras. Daqui a pouco nós vamos iniciar a palestra ao vivo através da página do Centro Espírita Nosso Lar de São Carlos. Estávamos escalados para estar presencialmente hoje, mas com as modificações todas desta ocorrência do coronavírus no Brasil e no mundo, nós optamos por fazer transmissão via internet, via Facebook, via esse mecanismo fantástico da internet. Então, daqui a pouco, daqui a alguns instantes, nós vamos iniciar a nossa abordagem sobre o coronavírus à luz do Espiritismo. É uma satisfação imensa poder estar com vocês, dirigindo-me aos amigos em toda parte e termos essa possibilidade fantástica, né? De falar da doutrina espírita, falar aos corações diante desse momento que estamos vivendo. É uma satisfação muito grande. Muitos amigos estão fazendo isso em toda parte, muitos companheiros, muitos palestrantes, muitas duplas e trios estão se utilizando não só no movimento espírita, mas em vários segmentos da sociedade, inclusive em outros países, utilizando-se dessa ferramenta maravilhosa que é a internet para a divulgação das boas ideias, a vinculação, a veiculação, melhor dizendo, das boas iniciativas. Então é com muita alegria que nós saudamos a todos os internautas. São 19 horas e 55 minutos, faltam 5 minutos para as 8 horas. Os nossos administradores da página do Centro Espírita Nosso Lar, em São Carlos, já estão compartilhando esta transmissão para outros grupos, para esse momento que eu particularmente considero muito especial, levando em conta as facilidades tecnológicas da atualidade. Nós estamos, portanto, a você que está nos vendo, que está nos ouvindo, estou vendo aqui na lateral várias manifestações, inclusive do meu primo José Eduardo Trevisan. Boa noite, meu caro. Faz tempo que não te vejo, hein? Como é que está a nossa Dois Córregos? O nosso querido Júnior Almeida, presente também aí. E bom, o som está bom, a imagem está boa. Seria importante receber esse retorno de vocês que estão conectados aí. Uma alegria imensa ter essa oportunidade. Então, nós vamos iniciar a nossa abordagem com bastante alegria, com muita gratidão, dirigindo-me a você, dirigindo-me a todos os companheiros, e vamos comentar sobre esse episódio do coronavírus, que é o assunto do momento, que é o que está aí na mídia a todo instante, alvo das nossas preocupações, das nossas providências e cuidados, à luz da doutrina espírita. Uma vez que a grandeza da doutrina espírita, com toda a sua amplidão, com todo o seu conteúdo repleto de bom senso, repleto de lógica, pode estudar e analisar qualquer assunto, inclusive este, do coronavírus. Se nós formos procurar nas obras básicas, do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, nós não vamos encontrar essa palavra vírus ou coronavírus. A palavra é nova, a palavra é recente, mas nós vamos encontrar referências a esta ocorrência que, embora a humanidade já tenha enfrentado em outras ocasiões, desta feita tem um diferencial
É interessante, porque por causa da conexão simultânea, né? Exatamente porque hoje estamos conectados simultaneamente, qualquer notícia, qualquer evento é veiculado simultaneamente para todos os locais do planeta e todo mundo está conectado e sabendo o que está acontecendo. As notícias não demoram mais a acontecer, né? Então, estamos aí convidados ao recolhimento e este episódio pegou todo mundo de surpresa. De uma hora para outra, colocou-nos em quarentena. De uma hora para outra, colocou-nos dentro de casa. E é realmente uma necessidade. Nós temos acompanhado as notícias das autoridades de saúde e todos temos constatado a gravidade do momento, os cuidados que devem ser tomados em favor da saúde pública. Não porque vamos, muito mais porque estamos, aliás, deixa eu consertar a fala aqui. Mais do que estarmos expostos ao contágio, nós podemos ser um transmissor do vírus. E agora que os dias passaram, que nós fomos submetidos a esse recolhimento compulsório e necessário, principalmente os grupos de risco, eu inclusive me incluo, eu estou com 60 anos completos, esse mês eu completei 60 anos e estou no grupo de risco. Não devo sair à rua, me expor, tenho que tomar os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde. Então, dentro de casa, você é levado a refletir sobre o assunto. E, aliás, o primeiro grande efeito benéfico desta ocorrência é exatamente esta reflexão que proporcionou a todos nós. Vivíamos o planeta numa correria alucinada, motivada por vários fatores, não é mesmo? Seja pela comunicação instantânea, pela ganância, ou pelas providências diárias, pelos compromissos que se acumulam, vivíamos todos alucinados numa falta de tempo absoluta para tudo. Era uma correria louca. E de uma hora para outra, um ser, um organismo vivo, invisível, colocou-nos isolados da convivência, dos encontros, as autoridades nos solicitando para que não dessemos as mãos, para que possamos evitar abraços e beijinhos nos cumprimentos, justamente porque são esses mecanismos de contágio. Então, de uma hora para outra, nós nos vimos limitados na nossa convivência social. É a principal característica que estamos vivendo hoje. E este isolamento social surtiu como efeito imediato a reflexão de como somos frágeis e de quanto precisamos uns dos outros. Este foi o primeiro reflexo, o reflexo imediato dessa ocorrência. Mas não são só esses. Vieram outros que o nosso telespectador, os amigos conectados agora pelo Facebook, também observam e podem observar comigo, podem raciocinar comigo. Vieram outros porque um deles, inclusive, é o do despertar da solidariedade. Quantas pessoas não estão motivadas à solidariedade em virtude desta ocorrência tão difícil, tão complexa, que trará e está trazendo já vários impactos na economia, vários impactos sociais, individuais, impactos de toda a ordem que se desdobrarão no tempo. Nós temos os impactos imediatos e teremos os impactos a médio e a longo prazo. Então, é algo que faz a gente pensar como vai ser agora. Todavia, passados esses dias de susto inicial, né, digamos assim, porque é um cenário parecido como de uma guerra, embora não haja derramamento de sangue, embora não haja uso de armas, mas há um isolamento social, há um cuidado que deve existir. Há internações, há sofrimentos, ocorrência de mortes, como estamos vendo. Então, tudo isso leva-nos a profunda reflexão, a pensar. E poderíamos pensar o que diz a doutrina espírita sobre isso. Nós, que somos estudiosos, adeptos do espiritismo, que lutamos pela divulgação dessas ideias,
nunca com o intuito de convencer ninguém, mas sempre de colocar esses conhecimentos à disposição das pessoas que se interessam, que sentem simpatia pelas ideias espíritas, se aproximam das instituições com suas reuniões, gostam da sua literatura, o que é que pensa? Como que podemos refletir no assunto à luz do Espiritismo? E aí nós vamos encontrar um farto material, principalmente em O Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, há um capítulo Lei de Destruição. Essa destruição não significa destruição propriamente dita como se entende a palavra destruição, mas destruição como sinônimo de transformação. Nós vamos ver no item, no subtítulo Flagelos Destruidores, a partir da pergunta 737. E vale lembrar aqui para os amigos que estão conectados, que acessaram agora e que talvez não tenham contato com o Espiritismo, não tenham contato anterior, o Livro dos Espíritos foi a obra que deu origem ao Espiritismo. Ela foi publicada em 18 de abril de 1857, sob a responsabilidade de um educador francês, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que, muito respeitado na França de sua época, adotou um pseudônimo para publicá-la, uma vez que as ideias não eram suas. A doutrina espírita não é de invenção humana, ela não é fruto da imaginação ou da criatividade de alguém. A doutrina espírita é uma síntese das leis divinas. O que faltava era a sistematização desses ensinos, desses conceitos, que foram vivamente observados por esse pedagogo que se interessou pelos fenômenos produzidos pelos espíritos. Os espíritos nada mais são do que homens e mulheres antes, durante e depois da vida na Terra. Uma vez que a vida na Terra é uma experiência temporária. O corpo de carne é um produto perecível, ele tem um tempo de validade. Nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. Então, Allan Kardec, foi o pseudônimo que o professor Hippolyte utilizou-se, passou a observar esses fenômenos produzidos por essas inteligências fora da matéria carnal. E através da observação com método científico, ele chegou à conclusão da existência dos seres espirituais, que começaram a dar notícias, que começaram a transmitir informações. Essa abordagem, ela se desdobra em outros aspectos, não é o momento de cuidar disso, mas o filme Kardec, que está disponível no Netflix, por exemplo, vai dar uma visão para o ouvinte, o telespectador interessado em aprofundar. E mesmo a introdução do Livro dos Espíritos apresenta essa síntese de como surgiu o Espiritismo, com a publicação desta obra. Pois bem, esta obra ela é composta de perguntas e respostas. E exatamente a partir da questão 737, que nós vamos encontrar lá no capítulo da Lei de Destruição, que deve ser entendida como transformação, Allan Kardec vai falar sobre os flagelos destruidores. Flagelos. Nós vivemos um flagelo. A epidemia ou a pandemia do coronavírus é um flagelo social, causando impactos expressivos que ocasionou o fechamento do comércio, que ocasionou a suspensão das aulas, que solicita o isolamento social e todos os desdobramentos que aí estão. E já na questão 737, Allan Kardec pergunta aos espíritos com que finalidade Deus permite ou atinge a humanidade com essas ocorrências. E a resposta dos espíritos foi de uma sabedoria impressionante, dando-nos farto material para desdobramentos filosóficos, científicos, morais, com abordagens que se tornam inesgotáveis face à múltipla variedade de observações que podem ser feitas por estudiosos, educadores, professores, físicos, e homens e mulheres da vida comum da sociedade, cientistas. Quer dizer, a resposta dos espíritos à pergunta por que é que Deus permite ou atinge a humanidade com essas questões
foi de que para promover o progresso. Veja que coisa interessante. Ora, só essa resposta já nos leva a ampliar o entendimento da pergunta e da resposta. Como assim produzir o progresso? Causando mortes, causando toda essa agonia, esta preocupação, este medo até que muitas pessoas se deixam levar? Mas é que uma ocorrência dessa, embora cause mortes, e aí, para falar de morte, nós abordaremos daqui a pouco uma síntese sobre a questão, é, o que a humanidade levaria séculos para realizar, para alcançar, em termos de progresso material, científico, moral, tecnológico, com essas ocorrências, ela realiza esse progresso em pouco tempo. Porque notem, como decorrência imediata, progressista do coronavírus, nós temos aí o desenvolvimento da pesquisa de vacinas, por exemplo. Os cientistas se debruçam para descobrir uma vacina eficiente. Os fabricantes de respiradores se debruçam na tecnologia, na industrialização de facilitadores e de rapidez na produção de novos aparelhos que vão se desenvolvendo e que às vezes podem atender mais de um ou dois pacientes necessitados de usar os respiradores. A indústria mecânica se aplica para a produção de novos respiradores. As equipes médicas e químicas se aplicam na produção de vacinas que possam proteger a saúde humana. Então, essas duas vertentes, apenas para citar apenas essas duas, nós vemos aí já um progresso imediato, ainda que lento, mas é um progresso imediato. Se não houvesse essa ocorrência, talvez isso nem fosse pesquisado, não se sentisse a necessidade. Nós agora estamos sentindo a necessidade de avançar nas pesquisas de proteção à saúde e também de avançar nas pesquisas industriais para a produção de equipamentos que facilitem o socorro em caso de outras ocorrências da espécie. Por exemplo, os países que vivem a situação de terremotos, que é um flagelo, desenvolveram tecnologias para se protegerem dos terremotos. No Brasil, onde a ocorrência não é comum, nós não temos essa preocupação, mas os países que sofrem os efeitos do terremoto, eles se aplicam à pesquisa continuada para a produção de nova tecnologia na área. Então nós vemos aí um progresso imediato, mas não é só um progresso material, como estamos dizendo. Notem a mudança da psicosfera do planeta. Até o planeta está respirando melhor. A paralisação das atividades saneou o ambiente e demonstra para a nossa correria econômica a necessidade de contermos essa ganância, de contermos essa questão que está aí alimentando as nossas necessidades, às vezes dispensáveis. Mas, por outro lado, também, o despertar da solidariedade, o desejo de ajudar os outros, o amor ao próximo, demonstrado agora que eu não devo sair à rua para não contagiar outra pessoa, para não ser um transmissor, já é produto de uma consciência pessoal. A preocupação das autoridades de saúde, nós estamos vendo aí a competência do ministro da Saúde, que tem dado demonstrações maravilhosas de muita competência. Eu fico encantado de ver a firmeza do ministro da Saúde. Fico admirado de ver a sua competência na condução do caso, a firmeza com que ele está conduzindo isso, dando exemplos de como a gente deve ser com a própria vida, com exemplos de firmeza, com exemplos de dedicação a uma causa que vá em favor da sociedade humana. Isso é um progresso advindo desta ocorrência que pegou todo mundo de surpresa. Por isso, nós devemos entender que este momento da humanidade é um momento extraordinário. Eu sempre me perguntava, para que serve um vírus? Agora eu sei para que serve um vírus. Porque é um mecanismo que a providência divina tem
para chamar a atenção de todos nós, mergulhados que estávamos numa ilusão de consumismo, numa ilusão de pressa, numa ilusão de compromissos que não se acabam, esquecidos do melhor da vida, que é a convivência social, que agora vamos aprender a valorizar. Quando tudo isso passar, nós vamos valorizar mais a convivência, o quanto ela é importante, a convivência familiar, a atenção familiar, a convivência com os amigos, e não essa loucura que nós vivíamos. Com um elemento invisível, a providência divina mexeu com a humanidade inteira, sem derramamento de sangue, sem armas, e colocou todos no mesmo nível: intelectuais, poderosos, ricos, pessoas comuns da sociedade, trabalhadores humildes. Todo mundo está na mesma situação. Ninguém com privilégios, ninguém com favores, favorecidos pela ocorrência. Não, estamos todos no mesmo barco, necessitados todos de darmos as mãos uns aos outros. Isso significa, meus amigos, misericórdia de Deus, porque a humanidade estava caminhando para um despenhadeiro de imoralidade, de mediocridade moral que ainda nos caracteriza. Estávamos mergulhados em ilusões, estávamos mergulhados em interesses mesquinhos que muitas vezes prejudicam o próximo. Mas agora somos convidados a uma postura nova, porque a ocorrência mexeu com a nossa realidade. E agora nós somos convocados a adotar uma nova postura. Então é muito interessante pensar, eu até quero sugerir aos telespectadores, se você não tiver o Livro dos Espíritos em casa, ele está disponível na internet para download, para visualização, você vai encontrar fácil. Coloca aí no Google, depois que acabar a palestra, o Livro dos Espíritos em PDF, e pesquise. Vá lá, a questão 737 e seguintes. São várias questões. E você vai aprender muito. Você vai encontrar respostas maravilhosas sobre esta ocorrência dos flagelos destruidores. Nós estamos falando de uma pandemia, mas os flagelos também são os terremotos, também são as enchentes. Nós tivemos recentemente as enchentes no Brasil, nós tivemos os incêndios na Austrália. São ocorrências que levam a prejuízos materiais de intensidade, mas ao mesmo tempo promovem o desenvolvimento da inteligência. O ser humano, provocado pela dificuldade, se sente no dever e por necessidade mesmo de procurar alternativas que minimizem, que diminuam a sua dificuldade, o seu sofrimento. Aí surge o progresso material. Desenvolve a inteligência na pesquisa e surge o progresso material. Mas não é só o progresso moral, como dissemos. Desenvolve também o progresso moral. Como dissemos há pouco, estimulando a solidariedade, como dissemos há pouco, estimulando a resignação, a aceitação, desenvolvendo a fé em Deus. Quantas manifestações bonitas tivemos de fé! Todas as religiões se manifestaram. Aqueles prédios de apartamentos nas grandes cidades brasileiras, homenageando a classe médica, que atitude bonita foi aquilo. Muitos de vocês conhecem o nosso querido Alan Vilches. Os que não conhecem poderão pesquisar aí no YouTube. Alan Vilches é um amigo muito querido, reside na Grande São Paulo, ele é um tenor. E ele também está recolhido em casa, estamos todos recolhidos em casa, né? E numa noite dessas, ele cantou na varanda do seu apartamento e foi saudado por todos os outros moradores com manifestações de imensa alegria. Vejam, são sentimentos que despontam do nosso coração com espontaneidade quando cercados por uma dificuldade, né? Então a dificuldade, o obstáculo, não é ruim, é extraordinário porque nos desperta, nos faz
pensar de maneira diferente. É algo magistral. Eu fico encantado com a sabedoria divina. Porque, vejam, os cães não ficam contagiados. Olha que coisa interessante. Ele também é um organismo animal como nós, mas os animais, os cães, os gatos, os papagaios, os galos, as galinhas, os animais domésticos, não ficam contaminados. Foi específico para a raça humana. Então a gente começa a perceber que há uma finalidade educativa muito expressiva nessa ocorrência. Muito expressiva. Que nós devemos aproveitar, valer-se dela para vencer as nossas más tendências. Somos convidados a renunciar ao egoísmo. Quantas vezes foi preciso que autoridades e pessoas comuns da sociedade falassem abertamente na TV, na mídia, né? Gente, não é para correr ao supermercado para amontoar mercadoria, porque pode faltar para os outros. E não há desabastecimento. Não há mesmo. Então, quando a gente quer se abastecer de excessos, nós estamos sendo egoístas. Vejam, até nisso, essa ocorrência chama a nossa atenção. Quando nos recomenda os cuidados com a higiene, quando nos recomenda os cuidados necessários para a não transmissão do vírus, esta ocorrência está nos ensinando a lei de sociedade. Somos uma sociedade constituída, precisamos muito uns dos outros. E como precisamos muito uns dos outros, nós não temos o direito de lesar o outro. Isso se aplica a todas as situações. Então nós temos visto, a mídia está mostrando diariamente, todo mundo está vendo, né? Manifestações maravilhosas de afeto. Manifestações maravilhosas de compreensão dessa ocorrência. E se nós buscarmos lá, eu estou aqui com o Livro dos Espíritos em mãos, que o amigo poderá buscar pela internet, no PDF, né? As questões que eu me referi vai das 737 até a 741. Vejam, são pouquíssimas perguntas e de grande conteúdo. Então, na 737, nós vamos encontrar lá que Allan Kardec, além de perguntar qual a finalidade disso, né? E os espíritos ensinaram que isso provoca o progresso material, mas Allan Kardec falou, mas Deus não poderia empregar outros meios? E os espíritos responderam, mas Deus emprega outros meios a todo instante. Mas é que muitas vezes nós somos distraídos com esses outros meios oferecidos pela divindade. Então, uma ocorrência dessa chama a atenção de maneira muito expressiva. É preciso, às vezes, que o nosso nariz empinado seja baixado, né? É preciso, às vezes, que o nosso orgulho seja desafiado para a gente aprender a respeitar. E aí nós vamos entrar na questão das mortes, porque Kardec também teve essa preocupação. Na 738A, ele vai dizer, mas nesses flagelos não sucumbe tanto o homem de bem como o homem perverso? Isso é justo? É verdade, né? Porque pessoas boas também são vitimadas por uma pandemia. Pessoas de moralidade reconhecida, como também são atingidos pela pandemia, criaturas humanas ainda distraídas quanto à importância de moralidade. E os espíritos respondem, eu vou ler porque melhor do que eu tentar explicar com as minhas palavras, eu vou escrevendo para vocês, é melhor que eu leia porque a explicação é muito extraordinária. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte, uma vez que vamos sobreviver à morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade que nos aguarda. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Ora, mas a gente não sofre? Sofre, é verdade. A gente não tem o direito de lastimar? Claro que tem, somos criaturas humanas.
sentimos dores, sentimos cansaço, nem sempre compreendemos as aflições. Mas ele diz assim: representam esses flagelos um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Nós estamos adquirindo experiência para as experiências futuras que ainda vamos viver em outras existências. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus, e o objeto de sua solicitude, de seu cuidado. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. É como uma roupa que nós usamos e não serve mais, está suja, rasgada. Os espíritos se utilizam de vários corpos nas diversas encarnações. Talvez o telespectador não habituado com esta questão da reencarnação, talvez encontre alguma dificuldade em entender isso. Nós não estamos aqui para convencer ninguém, de forma nenhuma. O Espiritismo não pretende isso, nem nós, os espíritas, desejamos converter, ser ninguém. Mas nós convidamos a você a estudar essa questão da pluralidade das existências, a reencarnação, que não é invenção do Espiritismo, não é imaginação de Allan Kardec, é uma lei divina que responde pela justiça das diferenças e dos extremos que nos caracterizam. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é o semelhante de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Porque a desencarnação é uma lei da vida. A morte é a coisa mais certa dessa vida. Todos nós iremos desencarnar mais cedo ou mais tarde. Não sabemos se será hoje, se será amanhã, daqui 30 anos, daqui uma semana, não sabemos. Se vai ser com um acidente de carro, se vai ser com coronavírus, se vai ser com infarto, se vai ser com AVC, nós não sabemos. Mas o fato é que todos partiremos. De uma forma ou de outra, partiremos. É claro que a morte não deixa de ser uma ocorrência dolorida. Aqueles que partem pela morte, nesse caso pelo coronavírus, imediatamente se surpreenderão, mas serão confortados pela constatação da imortalidade da alma. E aqueles que ficam, claro, sofrendo a ausência do ser querido, sentindo a dor da separação física causada pela morte, aqueles que ficam são confortados por esse conhecimento. Não devemos lamentar a morte. Essas ocorrências, como dissemos anteriormente, no ensino trazido pelos Espíritos, são necessárias para o nosso aprimoramento intelecto-moral. Essas ocorrências estão promovendo o desenvolvimento intelecto-moral do espírito encarnado, de nós, que muitas vezes precisamos de experiências difíceis para despertar, porque normalmente somos distraídos, né? Então, essas questões, elas devem merecer a nossa atenção. Do ponto de vista físico, Kardec também perguntou isso, se os flagelos têm alguma utilidade do ponto de vista físico do globo, não obstante os males que ocasionam, os prejuízos materiais, como estamos vendo, o impacto na economia, por exemplo, né? Nós vamos ter que reaprender a lidar com isso, vamos ter que reconstruir a economia brasileira e mundial. As empresas e todo o mecanismo, todo esse entrelaçamento, mas não é apenas na economia, né? Quantas modificações sociais não serão feitas? Quantos comportamentos não serão diferentes? Quanta solidariedade não vai despertar? Quantas ideias criativas? Nós teremos efeitos a curto prazo, que vai ser essa providência imediata das lideranças políticas, das empresas, para recuperar esse prejuízo material imediato, mas teremos também os desdobramentos a médio prazo e a longo prazo. A humanidade vai se transformar com essa ocorrência, profundamente. Não é uma ocorrência ao acaso. Na verdade, é uma providência muito sábia. Porque, afinal de contas, até quando e até onde iríamos com a nossa insanidade? Essa foi uma forma de chamar a nossa atenção. Sem sofrimento, no caso, porque imagine se tivesse um terremoto, uma enchente que derrubasse as nossas casas,
e tivéssemos que nos abrigar em galpões, como tantas vezes ocorre, vendavais, tsunamis, etc. Não. Estamos acolhidos dentro de casa. Confortavelmente dentro de casa, convivendo com a família, tendo que comer, não está tendo desabastecimento, né? E não vai haver. E vejam, a providência divina aguardou que a internet se aperfeiçoasse, aguardou o advento do WhatsApp, aguardou as facilidades tecnológicas, dos cursos online, das palestras online, para que depois viesse esse isolamento social necessário, que vai passar também. Mas quando passar, estaremos com outra visão de mundo. Então, quanto aos prejuízos de natureza física, dizem os espíritos. Sim, claro, muita utilidade, porque muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. E não lamentemos, porque nós seremos as gerações vindouras. Voltaremos ao planeta, se merecermos. Porque se não merecermos, poderemos ser exilados para planetas em condições piores do que esse. Daí a importância de agir corretamente, com honestidade, porque aqueles que hoje roubam, aqueles que manipulam, aqueles que matam, aqueles que praticam crimes de toda ordem, aqueles que desviam dinheiro público, aqueles que chantageiam, aqueles que mentem, se soubessem o que os aguardam, não fariam. E não é castigo. Isso que é mais interessante, porque Deus não castiga. Aliás, a ocorrência do coronavírus não é um castigo divino, de forma nenhuma. É uma ocorrência própria da nossa natureza humana. Qual a origem? Cabe à ciência decifrar isso. Não é nosso papel decifrar a origem, o mecanismo, etc. e tal. Mas, enfim, porque não existe castigo. Mas aqueles que estão abusando da credulidade alheia, aqueles que querem tirar vantagem dos outros, que exploram os outros, vão ter que arcar com as consequências disso no futuro. E não é castigo, é apenas consequência. Meramente consequência, porque a consciência vai acusar. E a consciência vai exigir reparação. Então vejam que convite suave a providência divina está fazendo a todos nós, de revermos os nossos posicionamentos. E o capítulo, ele é muito importante, vai até a questão 741, como disse a vocês, mas muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que o ser humano adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo administrar. Isto é, prevenir, prever com antecedência e se valer para que isso não aconteça. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpes. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Mas muitas vezes os males são agravados pela nossa negligência. Vejam o caso do Brasil. As administrações políticas, ao longo do tempo, não valorizaram esse cuidado com a construção de hospitais, de equipar os hospitais, e agora estamos colhendo o descuido do passado. Então, tudo isso inclui-se na experiência que os seres humanos, na condição de cidadãos, ou de governantes, ou de trabalhadores, ou de famílias, vamos aprendendo a lidar, né, para criarmos um ambiente melhor. E na Revista Espírita, a Revista Espírita é uma publicação também fundada por Allan Kardec. Ela é composta de mais de uma dezena de volumes. Ela foi publicada pela primeira vez em 1868, 1º de janeiro, janeiro de 1858, perdão, saiu o primeiro fascículo da Revista Espírita. Então, de 1858 até 1869, quando Allan Kardec desencarnou, ele esteve à frente desta publicação. E nesta publicação, que
é uma publicação complementar, ele vai colocar as suas experiências de observador, de cientista, de homem pesquisador dos fenômenos, vai comentar e apresentar comentários sobre a imprensa da época que combatia as ideias espíritas ou daqueles que apoiavam. Ele vai estudar e pesquisar. E essas experiências, inclusive responder cartas que lhe chegavam, recebia muita correspondência, ele não conseguia atender, não tinha WhatsApp naquela época, né? Não conseguia fazer com a velocidade que hoje fazemos as coisas. Então ele se valia da revista Espírita, e depois postava no correio para os assinantes, e com uma resposta ele atendia vários grupos que se dirigiam a ele, fazendo diversas perguntas, entre elas a organização dos grupos, o funcionamento dos grupos espíritas, dúvidas sobre o diálogo com os espíritos, etc, etc, etc. Então a revista Espírita é um tesouro valioso de conhecimento. E nesta edição de 1868, mais exatamente no mês de novembro, o nosso codificador vai falar sobre as epidemias. Ele fala sobre a epidemia ocorrida numa região próxima à França, de uma correspondência recebida, etc. e tal. Se o telespectador, o ouvinte, pesquisar aí no Google, vai encontrar. Coloque lá a Revista Espírita de novembro de 1868, também está em PDF, e você vai encontrar lá a epidemia da Ilha Maurícia. E nesse trabalho, nessa pesquisa, Allan Kardec colocou as perguntas, as cartas recebidas desse pessoal que que viveu esse episódio da epidemia na Ilha Maurícia, e Kardec publica as cartas recebidas, faz as suas considerações e também publica a manifestação dos espíritos sobre isso. E um dos espíritos, que fora médico quando encarnado, vai explicar a utilidade moral desses episódios e os benefícios que trazem para a humanidade, considerando os desdobramentos futuros da reflexão proporcionada, tanto do progresso material quanto do progresso moral e espiritual. E nessas mensagens desses dias no Brasil, né, de pessoas que estão comentando o fato, todos vocês receberam vários comentários, vários médicos fizeram depoimentos, solicitando, explicando a incapacidade da rede hospitalar brasileira de acolher, se chegar uma multidão no hospital, daí a importância do isolamento para reduzir a velocidade de contágio, etc. Nós tivemos muitas manifestações, entre elas algumas mensagens advindas, recebidas por médiums, etc. Muito natural que isso aconteça. Uma delas, inclusive, foi gravada por um dos nossos famosos artistas brasileiros, que me escapa o nome, daqui a pouco eu vou lembrar dele. A mensagem se chama Em 15 Dias, é uma mensagem muito emocionante, né? Falando do momento extraordinário que o país vive com esta ocorrência do coronavírus, convidando-nos a rever as posturas e agir melhor. Mas, entre outras mensagens recebidas, eu li uma frase que me chamou muita atenção e que me emocionou bastante pensar lá, que esta ocorrência não é da vontade divina. Claro que não. Ela só ocorreu para nos despertar da negligência, do descaso, da indiferença, da leviandade com que nós tratamos as leis divinas. Então, por força da nossa indiferença às leis divinas, a providência divina se vale de mecanismos que nos despertem. Mas não era uma vontade de fazer o homem sofrer, de fazer o ser humano sofrer. Foi um mecanismo utilizado para chamar a atenção. Mas veja, foi usado com misericórdia, sem derramamento de sangue, sem armas. Ocorreram mortes, é verdade, ocorreram mortes. Mas desencarnam aqueles cujo programa, cujo planejamento reencarnatório previa uma situação de prova ou expiação. Aliás, sobre essa questão, por que em determinada circunstância, num acidente, um morre, outro não, bala perdida, tem várias situações, né? Muitas situações
que desafiam a nossa capacidade de entendimento. Aí eu gostaria de sugerir ao telespectador, ao ouvinte, procurar o mesmo livro dos Espíritos, nas questões escolha das provas. Você vai achar no índice lá, escolha das provas. Porque o espírito, antes de reencarnar, atendendo à sua necessidade de progresso, ele escolhe passar por determinadas situações. Ou ele solicita passar por algumas situações. Ele pode ser atendido ou não. Tem vários fatores que influem nisso, o planejamento reencarnatório. Então, as pessoas que morreram pela ocorrência do coronavírus não estão mortas. Morreu o corpo, afetado pela enfermidade. Mas a alma continua viva. E aqueles que ficamos, que sobreviveram à doença, que venceram a doença, venceram porque necessitam permanecer. Os aprendizados continuam. E quando chegar a vez, de uma forma ou de outra, todos iremos. E aproveitando as lições dessa experiência que nos fazem crescer. Então a gente fica pensando nos benefícios de uma ocorrência como essa, nos desdobramentos que virão acentuar a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade de entender as circunstâncias. Olha aí, já fui socorrido aqui pela minha esposa. O nome do grande artista brasileiro é o Rolando Boldrin, né? Eu me esqueci. 60 anos faz isso com a gente. Os neurônios às vezes falham. O Rolando, ele gravou, né, lendo a mensagem em 15 dias. Belíssima mensagem, está circulando pela mídia aí, pelo Facebook também, né? É muito bonita a mensagem e fala exatamente dessa providência misericordiosa, esse momento extraordinário que a humanidade está vivendo. Porque é um momento de reflexão mesmo, que nos convida a uma profunda mudança de comportamento, que nos convida a encarar a vida com alegria, com esperança, nada de medo, que ninguém se apavore. E se porventura qualquer um de nós tiver que passar por essa experiência, se por qualquer circunstância nós também formos contaminados, tivermos que ser hospitalizados, entubados, usar o respirador, mesmo assim mantenhamos confiança em Deus. Porque Deus não abandona os filhos. Nós somos criaturas imensamente amadas. A humanidade não está entregue ao acaso. A humanidade não está entregue às circunstâncias desgovernadas. A humanidade segue amparada pela bondade de Deus. E nossos irmãos mais amadurecidos, espíritos de grande elevação, que mais conscientes, mais maduros do que nós, não são privilegiados, eles apenas são mais amadurecidos porque já se desenvolveram mais. Talvez tenham sido criados antes que nós, e são espíritos mais velhos do que nós, aproveitaram mais as experiências de aprendizado e por isso não foram negligentes, não foram omissos, não foram indiferentes, progrediram com mais rapidez. E esses benfeitores, esses espíritos mais experientes, que trabalham em favor das criaturas humanas, eles estão apostos para dar todo socorro a quem esteja necessitado. E trabalham ativamente para isso. São invisíveis aos nossos olhos, mas existem. Muitas pessoas duvidam, mas constatarão por si só essa realidade. O fato de não vermos não significa que não existam. Os nossos olhos físicos são muito limitados. Nós não vemos tudo que existe, não vemos nem o ar que respiramos, não vemos as ondas de rádio, AM, FM, não vemos as ondas de internet que estão ao nosso lado. Vemos o desdobramento, né? Na imagem, na transmissão, ao vivo, mas não vemos as ondas. Assim também são os espíritos, nós não vemos, mas eles existem. Nesse instante, por exemplo, estamos conectados uns com os outros.
os que estamos encarnados. Estou na minha casa, transmitindo ao vivo através do Facebook. Muitas pessoas estão assistindo a palestra, estamos refletindo juntos, mas simultaneamente participam conosco nossos amores, nossos espíritos amigos que acompanham a nossa trajetória e outros que simpatizam ou antipatizam conosco e que participam também desses momentos refletindo juntos, porque isso também traz desdobramentos no mundo espiritual. Os espíritos também participam desse processo de aflição, de preocupação e de angústia e movimentam providência ou providências em inúmeros sentidos para atenuar o quadro de aflições dos seres humanos. Por essas razões todas, principalmente a de confiar em Deus e de guardar plena convicção da presença marcante de Jesus na humanidade, ele é responsável pelo planeta. Ele construiu o planeta, ele acompanha a trajetória humana, mas ele não interfere na nossa liberdade. A iniciativa cabe a nós. Porque é justamente essa liberdade que traz a iniciativa é que faz a gente progredir. Senão a gente ficaria sempre acomodado, sentado, sem fazer nada. A nossa tendência é de acomodação. A nossa tendência humana é de permanecer indiferente. Então, Jesus aguarda a nossa iniciativa. Mas ao mesmo tempo que aguarda o nosso crescimento intelecto-moral, ele toma providências para que tenhamos condições para isso. Nos cerca de amparo, de carinho, de providências tais que possamos verdadeiramente crescer. E nesse momento histórico da humanidade, desse fato único, porque já houve outras circunstâncias na história, né? Nós tivemos a febre espanhola e várias pestes que tivemos aí, tivemos as guerras mundiais, mas era um tempo diferente, porque não tinha comunicação instantânea. As informações demoravam a chegar. Então nós vivemos um momento único. Nós somos protagonistas de uma experiência extraordinária. Devemos até agradecer a Deus por viver essa extraordinária, que vai exigir de todos nós um esforço de administração dos desafios, porque serão desafios de várias expressões. O coronavírus mexeu em todos os segmentos da sociedade. Não tenhamos dúvida que o coronavírus e sua ocorrência vai alterar a economia, vai alterar a política, vai alterar a educação, vai alterar os costumes, a vida familiar, a vida individual, vai alterar o modo do relacionamento, vai alterar as comunicações, vai influenciar nas artes. Sabe o que é isso? Sabedoria divina, movimentando o ser humano. Porque a nossa tendência é de acomodação. Então as dificuldades surgem exatamente para nos levantar do comodismo. As dificuldades surgem exatamente para que vençamos a nós mesmos. E nesse momento de lutas, nesse momento de desafios, somos convidados a essa postura. O universo, como disse alguém, comentou aqui agora, me perdoe de não estar guardando o nome, mas o universo está nos dando uma aula, uma lição de cidadania, está nos dando uma lição de moralidade, está nos dando uma lição de comportamento. Agora, o aproveitamento é nosso. Como é que nós vamos aproveitar essa lição? De que forma nós saberemos utilizar-se dessa experiência para o nosso crescimento e no relacionamento uns com os outros? Eu, nos meus 60 anos, eu nasci pós-guerra, né? Eu nunca vivi uma situação dessa. Eu nunca imaginava viver tal situação. A gente vê isso em filme, não é? A gente vê isso em filme, é muito comum. Tem filmes. Mas a imaginação humana
que já viveu outras experiências semelhantes, né, como a guerra e outras epidemias também, foi capaz de imaginar uma situação como essa que estamos vivendo. Então, os desafios humanos não são poucos. Se não bastasse a dengue, os escorpiões, não é mesmo? A violência urbana, o desrespeito às leis, a violência do trânsito, a corrupção, se não bastasse os problemas que aí estão, que já existem, e mesmo os nossos dramas individuais, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, agora surge uma que mexe com todo mundo. Isto é sabedoria, para a gente aprender mesmo. Nós temos uma imensa necessidade de aprendizado. Mas o bom de tudo isso é a esperança que brota, é a presença marcante do Cristo nos nossos caminhos, é a presença de Deus amparando os próprios filhos. Deus poderia ter se utilizado de outros mecanismos, mas utilizou-se de um vírus. Está nos ensinando a respeitar a vida. Que coisa fantástica! Que experiência maravilhosa! Apesar do impacto que todos estamos sentindo, né? Estamos saudosos dos abraços, dos encontros, estamos saudosos de sair, não é mesmo? Nós, os palestrantes, que estamos muito habituados a viajar, a gente sente falta. Mas estamos aproveitando o tempo para estudar, para montar outras palestras, para concluir outros trabalhos. E cada um vive a sua experiência. Os pais agora convivem mais com os filhos, os professores se reciclam, alunos podem fazer cursos online, empresas trouxeram o home office. Quer dizer, estão todos, de alguma forma, encontrando alternativas. E o ser humano é pródigo em alternativas, né? O ser humano tem uma criatividade, uma inteligência fantástica. Tanto é que tínhamos esse elemento à disposição e todo mundo passou a usar. Toda noite nós temos vários amigos, vários companheiros dos vários segmentos se utilizando do mecanismo online para transmitir conhecimentos. Que coisa maravilhosa. Agora, nesse momento, o importante é conter a velocidade do contágio. Então, é muito importante isso. Agora, quando passar essa experiência, e daqui a pouco nós vamos nos referir, nossa, lembra? Há um mês atrás a gente estava tudo assim, isolado, semana passada nós não podíamos sair. Quando passar tudo isso, o que nós esperamos, eu também espero, é que a gente saiba aproveitar essa experiência. Como é que nós voltaremos a nos encontrar coletivamente em grandes aglomerações, no trânsito, no trem, no metrô, no ônibus, nos teatros, no cinema, nas pizzarias, nos restaurantes, nas viagens, nos eventos? Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai se portar? A gente vai. Procuremos nos lembrar dessa experiência e lembrar do convite amoroso de Jesus para a fraternidade humana, porque aqui na Terra a gente se divide nos vários segmentos, né? Culturais, sociais, patrimoniais, de poderio, né? De autoridades, de trabalhadores humildes, daqueles que detêm o poder, mas em essência somos todos iguais, filhos do mesmo Deus, viemos da mesma origem. Essas diferenças são passageiras. Breve estaremos de volta à nossa realidade original, que é a realidade imortal. Convidados a reavaliar o que fizemos ou deixamos de fazer. Atendendo aos reclamos da consciência, de remorso, de arrependimento ou de aprovação, de felicidade plena por ter cumprido o próprio dever, ainda que de maneira incompleta, porque ainda somos crianças espirituais, mas muitos de nós conseguem cumprir o dever, ainda que parcialmente. E aí pedimos uma nova oportunidade para continuar a experiência de aprendizado. Voltamos ao planeta ou iremos para outros continuar esta experiência de aprendizado. Mas o fato marcante que
particularmente me marca intensamente é pensar que somos imortais. Isso me encanta. Já imaginaram? Nenhum de nós vai ter fim. Eu falo isso nas palestras, quem está acostumado a me ver falar nas palestras, eu sempre digo isso. Porque realmente é uma coisa fantástica pensar que vamos viver para sempre. E cada vez melhor. Porque conforme amadurecemos mais, conforme adquirimos mais patrimônios culturais, morais, mais a gente vai se encantar com a grandeza da vida. A vida é muito bela, é muito grandiosa para a gente se deixar vencer por circunstâncias passageiras. Você que me ouve, que porventura esteja triste, você que me ouve, que porventura se sinta abatido, desanimado, que porventura se sinta inseguro com o futuro, não pense assim. Porque a vida tem mecanismos extraordinários para modificar as situações e trazer o socorro que todos nós precisamos. Existe uma mensagem marcante de Emmanuel que se chama O Auxílio Virá. E na última frase, é uma mensagem curta, você vai achar na internet. Coloque aí O Auxílio Virá, Emmanuel. Você vai se encantar com a mensagem, ela é bem curtinha. Eu tenho um livro que eu falo sobre ela, eu tenho palestra que fala sobre ela. Mas na última página, no último parágrafo, perdão, no último parágrafo, a mensagem de Emmanuel, ele vai dizer: por meios que desconhece, Deus permanece agindo. A gente não deve esquecer isso. Por meios que a gente nem imagina, Deus está agindo. Mas agindo como? Para quê? Agindo para o nosso bem, para a nossa felicidade. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Deus nos criou por amor imenso, e não nos abandona, jamais. Estamos aqui enfrentando essa angústia, né? Esta preocupação, alguns com medo, alguns enfermos, contaminados, internados, mas ninguém está esquecido, ninguém está abandonado, desamparado. Isso é bonito de pensar, não é? Porque somos filhos de um pai que ama os filhos, ama imensamente, providencia tudo, mas estabeleceu leis que determinam que nós devemos participar da conquista efetiva da felicidade que nos aguarda mais adiante. E nós temos que construir essa felicidade, é um processo adquirido ou desenvolvido através das experiências. E o coronavírus foi mais uma. Quando passar, nós teremos os efeitos dela nos vários segmentos sociais. E teremos que ter discernimento, boa vontade, disposição, raciocínio, caridade, confiança em Deus, determinação e renunciar ao egoísmo, renunciar ao orgulho, renunciar à vaidade, para que aproveitemos as lições e possamos progredir com elas. Eu quero agradecer a vocês todos por esta oportunidade tão valiosa, para mim é muito valiosa. Muito valiosa, eu gosto muito de falar em público, me empolgo. É interessante falar aqui na frente de um laptop e ver aqui os comentários que vão surgindo. A gente não consegue responder a todos, né? Mas a gente vê tanta gente aqui, amiga, tantos conhecidos. Eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, agradecer aos irmãos Almeida, que me deram toda a assessoria para que isso acontecesse hoje, o Vado e o Almeida Júnior, grandes amigos, companheiros dedicadíssimos lá de São Carlos. Agradecer ao Centro Espírita Nosso Lar de São Carlos por essa oportunidade, para mim, maravilhosa, de imensa gratidão. Era para estar, como disse no início, presencialmente. E devido às ocorrências que afetam toda a sociedade, fizemos de casa e foi uma experiência maravilhosa. Vado, você que está me ouvindo, muito obrigado. Almeida, muito obrigado. Amigos todos em toda parte, minha gratidão. E eu vou dizer aquilo que eu sempre digo, né? Não posso deixar de dizer, porque mesmo agora, diante da ocorrência do coronavírus, meus amigos, prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam amando,
prossigam confiando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos, eu me incluo, é claro. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Que experiência magnífica. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus por esta experiência que nos permite ver e aos espíritos que estão conosco nesse instante e nos ajudaram intensamente. Muito obrigado. Boa noite a todos.